A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia. Olha, ciência e tecnologia, e nós temos as nossas estradas virtuais pelo mundo, da qual você clica através desse jornal cibernético. Hoje o nosso entrevistado será um campeão de votos e um líder rodoviário, que é o Elias Pereira da Silva. É o novo presidente do Sindicato dos Condutores aqui de São José dos Campos e da RM Vale. Mas conosco também está o José Carlos da Conceição, o José Carlos de Souza, perdão, que é o que deixou o legado para o Elias Pereira da Silva. Esta é a Rádio CT e a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação da situação sindical, falando para a base e mantendo a base interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e também conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área da informação, principalmente a internet, no caso o Clique Jornal, e também conduzir as novas disputas políticas no interior do movimento sindical e tendo a consideração da imprensa fazendo parte desse desafio. Este é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Bom, vamos falar de transporte, vamos falar de mobilidade urbana. São José dos Campos, que ultimamente recebeu na frota mais 15 ônibus, tinha 40 previsto para a renovação da frota, que tem um total aí de 386 veículos de transporte coletivo no município. Tem muito trabalho, tem muita gente, tem muito passageiro para poder cuidar do transporte coletivo aqui de São José dos Campos, que não é só o transporte público, tem também o transporte dos funcionários das indústrias e dos funcionários aqui de São José dos Campos. Primeiramente, eu queria dar uma boa tarde para o José Carlos de Souza, que durante muitos anos deixou a sua família para lutar pela categoria e agora, e até depois de acidente físico que ele sofreu, ele deixa o Sindicato dos Condutores, passando o legado para o José Carlos, para o Elias Pereira da Silva. José Carlos, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, meu amigo Elias Pereira. Boa tarde, Tiago. E boa tarde a todos os ouvintes internautas do país inteiro que estão ouvindo aqui o seu programa, Paulinho. Boa tarde, seus ouvintes. Ô Zé Carlos, quantos anos você ficou no sindicato como líder dos condutores aqui no Vale do Paraíba? Então, Paulinho, eu assumi o sindicato em 1994. Foi dia 26 de novembro de 1994. E a presidência eu assumi no período interino, que o Elias, naquele período, inclusive, estava conosco, num período da transição de troca de presidente. Em menos de um ano, trocou de 3 presidentes, né? E eu fui o terceiro. Em 1997, final de 96 para 97, houve uma mudança de presidente. Em menos de um ano, foi 3 presidentes no sindicato dos condutores. E eu, nesse período de transição, eu era bastante jovem ainda, eu assumi a presidência do sindicato interinamente. Aí, dentro de um ano, ocorreu a nova eleição, que foi em 1998, onde, inclusive, naquele período, tinha a possibilidade de ser eu o candidato a presidente ou meu colega Elias Pereira. Já naquele período, já era um possível presidente. Vocês estão juntos desde 94, então? No sindicato mesmo, na diretoria, desde, acho que é o final de 95, ou começo de 95, né? Foi 95. 1995, nós entramos juntos, né? No sindicato. E oficialmente eleito pela categoria, foi a primeira eleição em 1998. Foi em 98, todas as eleições, Paulinho, disputada com outros centrais sindicais. Em 98, 2001, 2004, 2008, 2011 e agora estamos passando. E depois, agora, esses valorosos companheiros aí, né, e o Elias encabeçando essa chapa, a chapa 1, novamente ganha a eleição. É bom lembrar que nesse período todo manteve aí os companheiros da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Que se manteve. Em 95, o presidente do Brasil era o FHC.
Fernando Henrique Cardoso, exatamente. E prefeito de São José dos Campos na época? Era a doutora Ângela Guadagnini. Quer dizer, De 92 a 96 foi a doutora Ângela, né? Daí depois o Emanuel Fernandes, ao Zé Luiz, o secretário de transporte, na época que eu entrei... José Luiz de Almeida. José Luiz de Almeida, que foi presidente do Sindicato Metalúrgico, né? E que hoje é assessor do deputado Marco Aurélio de Jacareí. Marco Aurélio. Isso. Quer dizer, tem um passado de história, não é, Zé Carlos? Tem, né? Olha, Paulinho, inclusive, não, daqui a pouco não ouvi o colega Elias falando um pouco, mas inclusive essa semana eu tive a grata satisfação de antes de ontem estar participando lá do debate sobre 50 anos do regime militar, e foi um momento de chumbo da época do regime militar. Eu fiquei emocionado, inclusive, do depoimento do José Dias, né, que foi presidente dos sindicatos rodoviários na década de 80 e no início da década de 90. E esse período foi um período muito difícil para o sindicato. Todos sindicalistas, todos que lutaram no país, e os sindicatos condutores, naquele período, sofreram, inclusive, intervenção. Foi o único sindicato da região que foi destituído da diretoria do sindicato e que o Ministério do Trabalho fez intervenção e assumiu os sindicatos condutores devido às greves, lutas que o sindicato coordenava na região. Então, os sindicatos rodoviários, né, têm uma história de luta há muitos anos. Não começou, não é o Zé Carlos, é uma equipe que passou, que está, inclusive, uma parte está no sindicato ainda, e muitos que passaram no sindicato, né, que não dá para citar o nome de todos, mas que tem uma história linda aqui nos sindicatos rodoviários. Linda hoje, né, quando se olha para o passado, mas muito difícil. Muito, muito difícil. Quando muito, foi realmente retratado na Câmara Municipal os 50 anos do golpe militar e a perseguição e a resistência dos trabalhadores de todas as categorias, não é, Zé? Toda categoria. Vale lembrar que muitos tombaram, né? Veio o depoimento dos torturadores recentemente, que me deixa indignado só imaginar, né, de cortar, de partir a barriga, tirar as vísceras para jogar na água, né? Igual o torturador chegou a dizer, que para não afundar, mas também para não ficar boiando, para jogar, para correr na correnteza, para o peixe comer. Deu corpo uma aula de macabra nos meios de comunicação. Quando pergunta ainda para ele se arrepende, não se arrepende. E não então, se lembra de quantas pessoas ele ceifou a vida. E o pior de tudo, além de não se arrepender, né? E nós, Paulinho, você e todos que trabalham na imprensa, lembrar que muitos dos órgãos de imprensa também tombaram, né? Muitos morreram. Aquele da TV Cultura, por exemplo, os órgãos que morreu Vladimir Herzog, que faleceu, foi torturado, e aí o regime dizia na época, com o poder da grande mídia, inclusive, dizendo que ele foi enforcado, que ele cometeu suicídio. E, na verdade, enfim, mas é bom, fica uma lição para todos nós, que nós queremos, hoje nós vivemos no país, podemos ter bastante erro, conforme a gente tem debatido sobre o regime militar, mas muitas das coisas dentro da democracia, que nós podemos concordar, mas temos um país livre, né? Coisa melhor que tem é a gente ter liberdade para você falar, se manifestar e ter um país democrático. Nunca mais queremos a volta do regime militar nem a censura, né? É verdade. Vladimir Herzog, que era da TV Cultura, isso, e que foi prestar esclarecimentos, foi por livre e espontânea vontade e apareceu morto. O Elias Pereira da Silva, a história do Zé Carlos, ela se confunde com a sua história, porque vocês estão juntos na luta pelos trabalhadores desde o primeiro momento de luta. Valeu a pena ter lutado para os motoristas, os cobradores, o pessoal que trabalha com transporte aqui no Vale do Paraíba, Elias? Primeiro, boa tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente neste momento. E ao Zé Carlos é parceirão, isso aí a gente não deixa de falar, não. Nós começamos em 95, juntos, e nessa época nós éramos criança, né? Que eu era novinho, né? Era bem novinho mesmo. Tá? Cabelo pretinho, bigode pretinho, né? Cabelo era preto, bigode era preto, tudo, né? Então, no decorrer dos anos, todos os trabalhos... 18 anos passados. Né? Então, nem soma não, porque você vai chegar aí, vai complicar a situação. Chega aos 20 rapidinho, né? Então, nós tivemos o nosso trabalho junto, nós sempre tivemos um objetivo, e o nosso objetivo sempre foi a categoria. Quer seja no momento bom, no momento ruim, quer seja sendo muitas vezes pressionado pelos patrões, pela polícia, tudo nós estávamos sempre juntos. E posso dizer que valeu a pena e valerá a pena fazer isso aí. Porque nós temos a categoria
que hoje olha para a gente e diz assim, esses caras começaram lá embaixo, lutando pela gente, e não mudou a postura deles. Isso é muito importante para a gente. Nós sabemos que a nossa postura não muda quanto a defender os trabalhadores. Tanto é que nós tivemos o grande e importante passo que nós demos no ano de 2008, que foi quando houve a intervenção da Justiça do Trabalho junto às 3 empresas aqui. Nós fizemos várias passeata, carreata, caminhada, com bandeira, até com o caixão do prefeito e do secretário de transporte. Nós fizemos a simulação do enterro dele. Queimamos o caixão lá na porta da prefeitura. Estava Zé Carlos, eu. Em 2008, 2008 nós fizemos um trabalho aqui. Era o Eduardo Cury. Era o Eduardo Cury e o Freitas. E o Alfredo de Freitas, secretário de Transporte. Era o secretário de Transporte. Nós fizemos um movimento na cidade e podemos dizer uma coisa, Paulo. O importante desse movimento que nós fizemos é que nós obtivemos um resultado, e o resultado para nós foi importante, que foi a categoria recebendo os seus direitos, a justiça intervendo na empresa e destituindo o dono da empresa, vendendo, leiloando os bens das empresas para pagar os trabalhadores. Isso para nós é um orgulho muito grande de nós, junto com o companheiro Zé Carlos, ter encarado essa etapa. E o resultado está aí. O Elias, a intervenção judicial nas empresas de ônibus, quando teve um interventor, isso foi luta dos trabalhadores, do sindicato? Luta dos trabalhadores junto com o sindicato. Nós fizemos um movimento de uma greve. A primeira greve foi porque começou a atrasar o salário, o TIC começou a haver um atraso de dias, mas atrasando. Nós paramos 2 dias. E aí, a próxima etapa, logo 3 ou 4 dias depois, nós voltamos para a nova etapa, que foi parar 4 dias a cidade sem um transporte de passageiro rodando na cidade. Todas as 3 empresas pararam. A São Bento, Capital, Real e São Bento. Essas 3 empresas, elas pararam que não saiu nenhum ônibus e os trabalhadores firmes com a gente. E aí foi que houve a vez que a prefeitura, através do prefeito Eduardo Cury, mais o secretário de Transporte, ansioso em pôr as novas empresas para rodar na cidade, procuraram a Justiça do Trabalho do Tribunal Regional de Campinas. E nós fomos para lá. E lá nós tivemos que resistir até o próprio juiz dizendo a ele, quem vai pagar o direito dos trabalhadores? O juiz pedindo para nós suspender a greve mesmo até por telefone, nós respeitando logo o papel do juiz, dizendo, excelência, nós estamos querendo saber quem vai pagar os trabalhadores. E o juiz... Esse foi o ponto de interrogação. Esse foi o ponto de interrogação. Ele falava, não, eu quero que acabe a greve, porque a população está sofrendo. Não, nós queremos saber. O senhor quer que acabe a greve e nós queremos saber quem vai pagar os trabalhadores. Nós ficamos igual papagaio, repetindo a mesma coisa. Vocês escalavam a pergunta do juiz com uma outra pergunta. Com outra pergunta. O que ele fez? Suspendeu a audiência, nos chamou para fora, falou, vocês vão, faz a assembleia, termina a greve, e dentro de 2 dias nós vamos intervir na empresa. E nós viemos aliviados. Mas não comentamos com os trabalhadores. Fizemos a assembleia. No segundo dia nós estávamos fazendo a assembleia, era mais ou menos 6 horas da tarde, quando recebemos comunicado, eu, Zé Carlos, mais o departamento jurídico do sindicato, desçam até a garagem da Capital do Vale, e lá está acontecendo a intervenção neste momento. Que maravilha. Legal. Intervenção em todas as empresas. Todas as 3 empresas. Vitória da categoria. Vitória da categoria junto com o seu sindicato e departamento jurídico também, que trabalhou muito, né? Elias Pereira da Silva é o presidente eleito do Sindicato dos Condutores Rodoviários do Vale do Paraíba, e o Zé Carlos de Souza é o ex-presidente que está deixando o legado para o Elias. Nós vamos para um breve intervalo, Elias e Zé Carlos, e a gente volta já para dar continuidade a essa história de luta de uma categoria vitoriosa sobre rodas aqui no Vale do Paraíba. O Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados.
Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia. E lembrando que a presidência do SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, é o Ivanil Elisiário. Ele é o único profissional apto a tratar de trem de pouso no Brasil. O único. Então, quando há alguma interferência, quando se precisa de um laudo, se precisa de um profissional para avaliar alguma questão de trem de pouso, é o Ivanil Elisiário, nosso presidente. Olha, me dá um abraço pro Ivanil, né, que simpaticamente recebeu outro dia aqui, ouvindo o seu programa aqui, o programa de vocês aqui, e aproveitar e mandar um forte abraço para todos os associados, os trabalhadores que trabalham na área da ciência e tecnologia, que aliás, né, que é uma função tão importante para o nosso país, né, que é um orgulho do nosso país, as tecnologias de ponta que nós temos através desses profissionais aqui, dessa categoria, do nosso amigo Ivanil, né? E que também andam de ônibus, né? Que também anda de ônibus. Eu ia falar a hora certa aqui, mas como o programa ele também é repetido em outros horários, deixa a hora para depois. O Elias Pereira da Silva é o novo presidente do Sindicato dos Rodoviários, é esse o nome, Elias? Sindicato dos Rodoviários do Vale do Paraíba, né? A gente chama condutores com apelido. A gente chama condutores que fica mais fácil entender, mas é os rodoviários do Vale do Paraíba. É Sindicato dos Rodoviários. Sindicato então dos não é condutor. Não, o nome correto, né, Pereira? Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário e Anexo do Vale do Paraíba. Sabia o nome é bem comprido. Nós colocamos condutor, sabe por quê? Foi lá atrás, há muito tempo, né? Inclusive, na época foi até sugestão minha, para que, e aliás, deu certo, para chegar na imprensa, na mídia, ter um destaque, um carimbo para facilitar o contato, né? Porque se falar o nome completo do sindicato, só leva quase um minuto. É verdade. Aí, sindicato condutores, e pegou tudo lá, condutores, agora, hoje. Zé, ele sabia que já teve aqui o Sindicato dos Motoneiros aqui em São José dos Campos? Eu não já sabia. teve sim, pessoal do trem de ferro aqui, Sindicato dos Motoneiros. Mas tem na região? Da ferrovia, né? Na região da ferrovia. Na época. Ô, Paulinho. Pois não, Zé Carlos. Eu queria só fazer um comentário breve aqui do que o Elias estava falando. Eu sei que esse programa aqui, né, é um programa que tem audiência a nível nacional através da web, da internet, né, que é a nova modernidade hoje, né. E, aliás, meus amigos também no Facebook, mandar um abraço para quem está nos acompanhando pelo Face. Tem lembrança de alguém que está
Tá ouvindo Ah, aí pra tenho. mandar Por um exemplo, alô? vou mandar um alô para a secretária do Elias, a Jane. Né, A Jane, que eu tive o prazer de falar via fone Vai hoje. ser, né? E vai ser secretária do Elias, hoje secretária do Gomes, foi secretária minha por quase 8 Um anos. abraço para o Gomes, que é o atual Isso, presidente. atual presidente, e a companheira Jane, que é uma pessoa super simpática, batalhadora. Aliás, um abraço para todos os funcionários dos condutores, que vários funcionários do sindicato estão acompanhando pela web agora, porque eu já postei no Face. Mas eu queria só reforçar um pouco, Paulinho, já falei outro dia aqui, e repito, depois que o Elias falou com muita propriedade aqui, é sobre o transporte, o que foi a licitação do transporte. Porque quem mora em outra região entendeu o seguinte: aqui tinha uma empresa que há quase 40 anos na cidade, né? Não recolhia fundo de garantia, as empresas estavam à beira do colapso, de quebrar, de falir, as empresas eram só permissionárias, não tinha nem licitação, não tinha nada. E quando houve a licitação, e pelo governo anterior aqui, e aí às vezes, Paulo Silva, fico um pouco chateado e me daria vontade até usar a tribuna na Câmara quando algum vereador falasse algumas besteiras criticando o atual governo, porque é o seguinte: quando fizeram a licitação do transporte, infelizmente a administração anterior, né, Elias, não se preocupou nem um pouco com relação ao emprego da categoria e principalmente com relação aos direitos trabalhistas. Né? Quando chegamos no tribunal, toda aquela luta que houve, a prefeitura tinha uma palavra só: a preocupação dela é que ela iria colocar outra empresa para circular na cidade, com funcionário ou dessa empresa ou de outros funcionários desempregados, de outras cidades, ou seja, não estava preocupado com o emprego. Então, é bom reforçar que valeu muito a luta do sindicato. E nós, naquela época também, nós questionamos que em São José dos Campos, na época, tinha 14 ou 15 ônibus articulados. O que é articulado? É aquele ônibus 2 em 1, que o pessoal conhece por sanfonado. Nós denunciamos na época: olha, para fazer a licitação tem que manter o ônibus grande, porque a cidade vai crescendo, tem que aumentar o tamanho do ônibus. E aí, por falta de experiência, porque quem não anda de ônibus, não conhece o que é transportes, acontece isso. Fizeram numa sala com ar-condicionado, um projeto, onde a população não teve conhecimento, chegou para São José dos Campos aqui, em torno de 60, 80 micro-ônibus, que o saudoso Antonete chamava de Pão-Puma. Exatamente. O ônibus menores começou a congestionar a cidade e os ônibus maiores tirou. E os ônibus de tamanho normal, que é na época o padrão que tinha, e o ônibus convencional, era um ônibus com um espaço interno muito apertado. E agora, nós na época questionamos muito isso, ou seja, foi um transtorno. Mesmo com os ônibus novos, teve muito questionamento, né, Elias? Agora já temos ônibus articulado de volta com a nova administração da cidade. Bom, foi o sindicato para as ruas brigar, então, para a volta dos articulados. Nós defendemos na época que teria que voltar os articulados, ônibus com tamanho maiores, e hoje já voltou uma parte do articulado. Mas o mais importante, além de tudo isso aí, é que também se podia tirar o cobrador, né? Quase, inclusive... Poderia perder o emprego. Uma empresa aqui, a Júlio Simões, na época, entrou com 38 micro-ônibus sem cobrador, para piorar ainda mais. Que absurdo. E foi uma luta grande na cidade. Então, eu queria dizer assim, vale a pena lutar. O papel do sindicato é organizar a luta e os trabalhadores respeitar e acreditar no sindicato, que vale a pena lutar por melhor salário, condições de trabalho e condições de vida. Bom, luta para os trabalhadores e uma visão geral para a sociedade, que não poderia ficar sem os articulados. Isso, preocupado com o bem-estar, com o transporte público de qualidade para a população. Maravilha. Né? Bom, Paulo, é bom lembrar que dentro do assunto que o Zé Carlos está falando, sim, nós tivemos um importante aliado, uns importantes aliados com a gente. Quem foram? Foi a população. A população população, momento nenhum, esse cara, 4 dias sem transporte, nós não ouvia crítica. Pelo contrário, ouvia elogio a maioria pela atitude do sindicato e dos trabalhadores. Isso foi muito lindo, certo? Coisa melhor do que isso não existe. Porque o cidadão estava sem ônibus. Ficava sem ônibus, mas queria ver a nossa vitória. E nós conquistamos essa vitória para nós e para a população. Isso é legal. Prazeroso. É bom lembrar isso tudo, que nesse período, Paulinha, como a gente sabia que seria um período longo de greve, de muitas lutas, nós preparamos a cidade. Nós fomos na porta das igrejas, saída de missa, né? Na feira, final de semana, né? No centro da cidade, nós explicando que a cidade poderia parar, ficar sem transporte coletivo, porque os funcionários estão sem pagamento, a empresa ia embora, não tinha garantia de emprego. Ou seja, nós mobilizamos a cidade, os próprios motoristas cobradores também divulgavam no ônibus. Então fizemos um trabalho forte de mobilização, além disso, usando também o meio de comunicação na época que nos abriu para a gente dialogar com a população. E o que foi muito interessante,
que a própria administração anterior do PSDB fez uma pesquisa durante a greve e saiu manchete no jornal que a maioria da população, mesmo sendo prejudicado sem ônibus, apoiava a greve. Então foi foi um momento emocionante, né, Elias? Foi muito ótimo. Elias, né? com esse apoio da sociedade, foi então uma coisa tranquila de se conduzir a questão da greve, das reivindicações dos trabalhadores? Não foi tranquila pela parte da população. Mas nós tivemos pressão também, certo? Muita a polícia pressão. fez pressão na gente pra caramba. A polícia. Foi batalhão na porta da garagem de madrugada e nós chegamos ao ponto de nós pararmos. Nós temos um ônibus que nós chamamos de negreiro, é o que traz todo o pessoal de madrugada, né? Pega os trabalhadores e traz. E aonde o local onde estava o maior choque da polícia militar, nós demos de breada nele, paramos o carro bem longe e tiramos todo o pessoal de dentro do carro, fizemos o pessoal descer e deixamos o carro ir para o lado da Copa. Chegou na polícia e um colega meu, pode parar aí, a polícia enfrentou, falou, não, pode deixar entrar, o carro estava vazio já, demos um golpe neles. Maravilha. Tudo para poder impor teve que ter inteligência tática, né? e tática na condução Então, disso aí. Agora, na parte da população, os trabalhadores, foi muito importante, viu, Paulo Silva? E isso, eu acho que, mesmo que nós não tivéssemos ganhado a eleição com o resultado que nós ganhamos, que influi muito, praticamente os trabalhadores dizendo assim, olha, eu quero que você continue, mas que trabalhe. É uma cobrança através da votação. Então, mesmo nós tendo isso aí, se nós não tivéssemos ganhado a eleição, nós saímos com um ar de sorriso que a nossa parte, nossa vitória, nós tivemos. Isso foi legal para nós. Elias, agora, essa foi uma luta para São José dos Campos. Agora, o sindicato tem também em Jacareí, nós temos uma subsede. Jacareí, Taubaté. Jacareí, além da subsede, tem os trabalhadores que nós representamos na região de Jacareí. Temos em São José, temos em Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Campo de Jordão e Cruzeiro. É todo Vale do Paraíba e Serra Mantiqueira, né? São subsedes? Não, subsede nós temos em Jacareí, São José a sede, em Taubaté e Guaratinguetá e Cruzeiro. Então, São José mais 3. Não, São José mais 4. São José mais 4. Mas vocês estão em Pinda, Cruzeiro, Jacareí. Campo de Jordão. É toda a região do Vale do Paraíba. E a Serra do Mantiqueira. Agora, e a luta, essa foi uma luta e vencida pelo sindicato aqui em São José dos Campos. Foi. Como é a condução nessas cidades que você citou? Jacareí, por exemplo, Taubaté, Pinda, Campos do Jordão. Há lá um outro pensamento, um outro tipo de governo, um outro tipo de posicionamento da população e dos motoristas? Não, vamos lá. Nós mostramos o seguinte. Dentro do grupo empresarial, nós temos um acordo, a gente chama-se Convenção Coletiva de Trabalho, que rege para 8 empresas, nessas 4 cidades até Taubaté. E o grupo empresarial é o mesmo. É um empresário aqui por nome de Paulo, outro por nome de João, mas só que na hora de negociar, na hora da campanha salarial, na hora dos direitos trabalhistas, juntos os 3 ficam um só. Que absurdo. Só que nós juntamos também a nossa galera toda, ficamos um só também para poder conquistar. Então esse é o nosso trabalho. Bom, São José dos Campos é o maior salário da categoria no Brasil. São José, Jacareí, São José, Caçapava, Taubaté. Essas 4 cidades. As conquistas de salário, do melhor salário do motorista e do cobrador, não é só para São José dos Campos. Jacareí, São José, Taubaté e Caçapava. A convenção coletiva agora eu posso dizer para você assim, o melhor salário do país é do setor de faturamento e turismo, que é o mesmo salário do ônibus urbano. A gente pode aqui de São José ou do Vale? Do Vale do Paraíba. Que maravilha. Ô Zé Carlos, nós vamos para mais um intervalo, a gente está falando bastante, daqui a pouquinho eu vou registrar Elias e Zé Carlos, aonde estão nos ouvindo por esse Brasil afora. Legal. E eu quero voltar a falar com você a respeito da frota de automóveis, de caminhões, de ônibus aqui do Vale do Paraíba, tá certo? Elias Pereira da Silva e José Carlos de Souza, do Sindicato dos Condutores, como é conhecido, mas o Sindicato dos Rodoviários do Vale do Paraíba, aqui no Clique Jornal. A gente volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Registrando nesse momento, além dos internautas aqui do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, queremos registrar a audiência do INPE e do DCTA aqui de São José dos Campos. O CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação, Renato Archer, já mostrando aqui a audiência. A CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que legal, hein? Que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Audiência sendo confirmada aqui também no CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, lá no Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste brasileiro também, ouvindo Elias Pereira da Silva e José Carlos de Souza, em Cuiabá, na Unidade Regional do Centro-Oeste brasileiro, Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, e também num frio danado, a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada na ilha do Rei Jorge, fica a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártico, no Polo Sul. Ouvindo aí, preciso mandar um abraço para esse povo todo, viu, Zé? Um abraço para todo esse povo maravilhoso aí, trabalhadores e trabalhadoras, né, dessa área tão importante da nossa tecnologia do país. Um abraço para os gaúchos aí, né? Eu tive o privilégio de comparecer em Porto Alegre no Fórum Social Mundial. Que povo maravilhoso, acolhedor. Né? Lá no Rio Grande do Sul, Santa Maria, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Que bom, um abraço para todo esse povo maravilhoso aí. E todo associado aos sindicatos, trabalhadores, né, que eu acredito que nós sempre acreditamos que o importante, né, de um sindicato é o sindicato que dialoga, que conversa, que defenda os trabalhadores, e o trabalhador tem o papel dele, de participação, de cobrar seus direitos e participar da vida do sindicato. Então, um abraço a todos que estão nos ouvindo aí. Bom, Elias, são pelo menos 93 novos veículos todos os dias nas ruas aqui de São José e de Taubaté, onde você tem influência de trabalho e de luta também. Isso é um estudo revelado pelo Denatran, e o resultado do crescimento desenfreado e também a ocorrência cada vez mais de congestionamentos. Bom, por que eu falo isso? Bom, eu vou tentar aqui mostrar para você que juntas essas duas cidades, elas têm 93 veículos, entre carros, motos e caminhões, que refletem diretamente na morosidade do fluxo e o aumento dos congestionamentos. Bom, e aí como é que fica a relação entre o motorista e o empregador, não é?
cada dia 93 carros, aumentando o fluxo de veículos. Vocês passam a ter muitos problemas com o empregado em relação ao patrão? Vamos falar dos que vivem isso no dia a dia, que é enfrentar o trânsito caótico das cidades. Você sabe, São José dos Campos, se não levar muito tempo, daqui a pouquinho vai ter rodízio, porque a cidade, principalmente quando há algum problema de acidente na Dutra, ou chove, a cidade fica numa situação precária para você andar. Então, aonde atinge mais? Os motoristas que faz no dia a dia, que é o transporte de passageiro. Esses pessoal são penalizados de uma forma que houve a criação, até nós achamos importante, a criação do corredor de ônibus na cidade de São José. Nosso ideal, o corredor de ônibus, ele era para cada vez fluir mais o movimento do trânsito para os ônibus. Mas com a situação das empresas que estão fazendo hoje, nós temos um problema que, após a gente tomar posse, a gente vai começar a fazer um estudo como dirigente sindical com a nossa equipe, para nós tentarmos eliminar esse problema. Hoje, existem 3 empresas concorrendo em São José. Você observa, o motorista enfrenta um trânsito caótico, tanto número de veículos pequenos e grandes, certo? O motorista de ônibus enfrenta, e ainda enfrenta por trás uma chefia da empresa, uma chefia das empresas, tentando segurar os ônibus em alguns pontos para que a concorrência dela ela pegue mais passageiros do que o outro. O que acontece? O motorista fica, muitas das vezes, manda ele ir segurando, ele vai atrasando, segurando por orientação de chefia da empresa. No final da ponta da linha, ele chega e vira e não para. Ele enfrentou o trânsito, o número de veículos e a chefia ainda enchendo o saco para ele andar devagar, para pegar mais passageiros do que a outra empresa. E isso é o primeiro dilema nosso aqui que vai acontecer. Exato. E aí nós vamos envolver quem? Envolver os motoristas para poder discutirmos com ele, envolver a chefia da empresa, envolver a empresa e envolver a prefeitura também. Secretaria de Transporte vai ter que se mexer nesse assunto. Por quê? Porque esse atraso acontece o quê? O passageiro é castigado, fica mais tempo dentro do veículo, certo? Sendo que foi criado um corredor de ônibus para que deslanche. Então, esse corredor de ônibus foi criado pela prefeitura com uma finalidade: deslanchar o ônibus, o passageiro chegar mais rápido em casa e beleza pura. Agora passou a ser o contrário: corredor de ônibus, escurvido para o ônibus, chefia da empresa segurando o ônibus para poder pegar o passageiro de outro. Então, ficou da mesma coisa. Uma concorrência danada. Braba, cara. Em cima da... E com risco, Paulo. Agora, o Elias, com isso a gente nota o seguinte, que ao todo, aqui em São José dos Campos, São José tem quase 235 mil carros de passeio, e se esses carros enfileirados, eles formariam uma fila de 91 quilômetros, uma distância superior ao trajeto entre São José até São Paulo. Até São Paulo. Então, problemas psicológicos vocês têm com o motorista, com tudo isso aí? Nós temos bastante. Problema tanto psicológico como estresse. Tem motorista super estressado. Uma boa parte do motorista ele se afasta para o INSS. Você sabe que o INSS é assim, você encosta aqui, fica um pouquinho, depois você volta para lá. E não quer saber se está bom ou se está ruim. Nós temos vários motoristas com problemas que não pode nem ver falar em ônibus. Nós temos vários. Problemas psicológicos. Psicológicos. Zé Carlos, agora, continuando nesse raciocínio do Elias, São José dos Campos, do qual você faz parte, você é um dos motoristas, tem 335.680 veículos entre carros, caminhões, ônibus e motos também, contra uma frota em Taubaté que é de 163.874. Então, Paulo... Qual a avaliação que você faz? A avaliação que eu faço é um trabalhador que está agora no Rio Grande do Sul, Maranhão, outras regiões do Brasil que está ouvindo, que deve estar pensando, puxa, o Elias está falando de São José dos Campos lá, mas a situação aqui não é diferente. Eu acho que a situação, o fato de tudo isso é que, infelizmente, no Brasil inteiro, nós precisamos debater muito a questão do transporte.
Porque se tivesse efetivamente, eu não falo só São José dos Campos, hein? Caçapava, cidade bem próxima, aqui outro dia eu estava no ar de Pico, no ar de Rancho, ali, Paulinho, aquele centrozinho pequenininho, super lotado. Então, as condições de vida da população hoje tem muito mais condições de comprar um carro. Hoje, até 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, o número de carros foi crescendo muito, porque as condições de vida... O fato é que houve a melhoria de vida para as pessoas, né? Tanto é que muita gente passou para a classe média, não sei os números aqui, mas muita gente. E aí, Paulinho, e um dos motivos que eu acho também, que eu tenho plena convicção, se o transporte público efetivamente fosse de muito boa qualidade e tivesse ônibus de qualidade, bastante de ônibus, as pessoas não viriam para a cidade no centro ou vice-versa de carro, viriam de ônibus. Mas como o transporte não oferece as condições para você usar, as pessoas preferem usar o carro. Por exemplo, se você olhar no horário de pico, na periferia, vindo para o centro, tem muitos e muitos carros, aliás, a maioria dos carros vem com pessoa só. Vem uma pessoa no carro. Agora, então, a carona solidária seria uma das soluções? Seria. Olha, Paulinho, eu sinceramente, de coração mesmo, não sou hipócrita, eu falo o que eu penso. Eu não sei a receita do bolo para a solução disso tudo, mas teria que ter um debate em toda a região, em todo o Brasil. Por exemplo, teria a questão do metrô, não sei se São José dos Campos é viável, é muito caro. A questão, por exemplo, do BRT, que está se debatendo, lógico, tem que pensar na população, mas tem que pensar também na categoria, no emprego dos cobradores, que é natural que o sindicato tem que defender e precisa manter o emprego dos cobradores, mas tem que pensar muito na questão do impacto ambiental, do meio ambiente, que infelizmente nós estamos destruindo o nosso país, né? Destruindo a camada do ozônio, tanta poluição, e os carros, infelizmente, hoje, o Elias, logicamente, falando do fato de São José dos Campos, mas em qualquer lugar que você anda. Taubaté, você acabou de falar, cidade pequena. Taubaté, Jacareí. Mais de 174 mil veículos por dia. Aí você vê a Europa. Você vê, por exemplo, os países da Europa, por exemplo, tem o trem metrô que atravessa todos os países, né, circulando com outros. Precisa melhorar, então, o transporte de massa. Na minha avaliação, a melhoria que tem que acontecer realmente o transporte de massa. Mas tem uma coisa, vamos dar um exemplo, colocar mais ônibus na cidade. Quanto mais ônibus coloca, mais trava o centro da cidade. Agora, então, realmente a situação é muito difícil. Bom, nós tivemos um bom sinal que, através da luta do sindicato, a Secretaria dos Transportes criou aí a faixa exclusiva de ônibus aqui em São José, que é aquela faixa azul. Agora, houve um grande avanço, né, Elias? Por mais que não solucionou, porque os horários dos motoristas e cobradores continuam apertados, né? Mas o fato é que, para a população que está dentro do ônibus, eu falo porque, assim, eu uso o ônibus também, essa semana toda estou usando o ônibus, hoje de manhã, inclusive, vim para trabalhar andando no corredor de ônibus, melhorou. Lógico que para o motorista ainda tem que melhorar a questão dos horários, mas tem muito a ser feito ainda, né? Então, agora a presidente Dilma, ela esteve recentemente em São José dos Campos, e aqui está liberando para São José, Elias e Zé Carlos 800 milhões de reais para o BRT. O sindicato está preparado para isso? Como é que vocês vão fiscalizar o BRT? É um nome estranho, é o sistema de ônibus... Bus Rapid Transit. Exato. É o ônibus rápido. Bus Rapid Transit. É todo o nome. Quer dizer, vai ter que falar inglês, vai ter que ser bilíngue, o sindicato bilíngue, ô Elias. Como é que vai ser isso aí? Paulo, eu tenho acompanhado desde o início, porque primeiro era o Levin, né? Era o Levin, né? Sob o trilho aí. VLT. Depois mudou, agora terminou com T do mesmo jeito, mas começou com B, né? Então, Bus Rapid Transit. Então, a gente está acompanhando, logicamente, nós não assumimos ainda a presença do sindicato, vamos assumir a partir do dia 12 de abril. Dentro do sistema de transporte, a nossa intenção é procurar a prefeitura para poder acompanhar. Primeira coisa que a gente acredita que a prefeitura não vai chegar a esse ponto, que é a figura do cobrador. Eu não sei como funciona. Eu vou dar uma voltinha em Curitiba, que Curitiba tem. A figura do cobrador, ela é importante em todo o meio de transporte São José. Então, na próxima reunião que o sindicato tiver, eu já quero antecipar isso aqui. O que é que o sindicato vai perguntar? Porque se fala aí, 800 milhões, Bus Rapid Transit e tal, o ônibus rápido sobre veículo rápido, de trânsito, isso e aquilo. Agora, e o cobrador? E o motorista? O cobrador e o motorista, que nós temos que saber a colocação deles. Eles têm que ter. Ninguém fez essa colocação. Ninguém, né? Até agora. Porque até agora eu não sei se ele é
automático, porque ninguém falou dessa figura. E nós estamos falando. E nós vamos insistir com ela. Ela tem que existir, ué. Tem que existir, ué. Não pode. É um ônibus bem maior que isso aí. É um ônibus, hoje até tem o biarticulado. Não, tem o articulado. Já tem o articulado, que é aquele do Novo Horizonte. É um pouquinho maior que um andar a mais. Esses dias, rapaz, por incrível, parece, pensei que já estava chegando em São José, encontrei com 2 na Dutra indo e não sei para onde. Esse compridão aí? Maior dois na Dutra aí passaram, então, atrás do outro aí, foi embora lá para lá do Rio, lá não sei para onde foi. Está bem escrito bem, é BRT mesmo. Pensei que já estava chegando. Tem andando por aí, eu não sei se está lá. Então, Paulinho, eu vou estar deixando o sindicato eu estou deixando o sindicato agora nos próximos dias, né? A categoria sabe, todos sabem, mas o Elias está correto. O papel do sindicato é óbvio que tem que defender a categoria, melhor salário e condições de trabalho e principalmente o emprego, né? E aí tem que se debater mesmo. Eu acredito que vai ter mais audiências públicas. Participei de uma recentemente e aí é uma das pautas do desafio do sindicato para o próximo período aqui na cidade, que é com relação a isso. Mas não tem outro caminho, tem que ver uma maneira que melhora mais as condições do trânsito da cidade, que a coisa está feia mesmo. Bom, Zé Carlos, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já, Elias e Zé Carlos, para o último bloco desse bate-papo de hoje, que dá para ficar mais 1 hora aqui batendo papo, se for o caso, que tem bastante assunto sobre trânsito e mobilidade urbana. Mas vamos para o último bloco daqui a pouquinho, depois do intervalo, para falar exatamente da eleição, da lavada, como é que ficou os companheiros, se agora junta tudo de novo, são todos companheiros mais uma vez, tá certo? Daqui a pouquinho, o último bloco do Clique Jornal, hoje falando com Elias Pereira da Silva, o novo presidente dos rodoviários do Vale do Paraíba. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Sabe aquela história em que eu mato um número enorme de índios todos os dias? Pois é, pra mim acabou. Tem um monte de crianças pensando que tudo aquilo é verdade e que matar os outros é brincadeira. Chega, vou mudar de vida e de canal. O combate à violência começa em casa. Dê o exemplo a quem você ama, pois quem incentiva a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800 619 619. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia. A presidência do Sindict é do Ivanil Elisiário, que dá esta oportunidade de ter esta conversa, essa comunicação com a sociedade, trazendo para cá, para os microfones da Rádio CT, as personalidades que fazem parte do desenvolvimento econômico, social e político também, aqui do Vale do Paraíba, em especial aqui de São José dos Campos. Ô, Zé Carlos, você depois, quantos mandatos como presidente do sindicato? Olha, foi 5 mandatos, né? De quanto? De 3 anos, um mandato de 4 anos e 3 mandatos de 3... Aliás, 4 mandatos de 3 anos, né, Elias? E um mandato de 4. Mas 17. 17. E aí, fora esse período, fiquei 1 ano e meio sem ser presidente como diretor. Mas é bom, Paulinho, lembrar, né? Porque eu sei que tem muitos valorosos companheiros ouvindo da categoria e do sindicato, dizer que aqui o Elias, ele representa um grupo, né, de trabalho que vai assumir agora
E ele fez parte do meu grupo de trabalho do passado também. Então, quando fala assim, não era o Zé Carlos em si, lógico, como presidente, mas junto comigo tem uma grande equipe que trabalhava conjuntamente. Então, mas o nome vai ser natural assim, como o Zé Carlos está há 20 anos junto com você e jamais apareceu e aparecia apenas o nome do presidente, agora muda isso, não é? O Elias passa a ser o nome do sindicato. Isso, é o nome do mas sindicato. Sustentado por uma categoria que E por um grupo de diretores, a gente tem costume sempre falar no sindicato, né? Aqui é nós, é uma equipe, não é ou eu ou o Zé Carlos, porque jamais, imagina, nesse período que eu estive no sindicato com essa equipe, se eu faria tudo sozinho, em hipótese alguma. Assim como o Elias tem toda uma equipe também e faz parte dessa história. Mas aí, Paulinho, só para concluir na minha falação aqui, eu sou muito grato pela categoria, né, pela história que nós tivemos junto aqui e a equipe do sindicato. Eu estou muito feliz, hoje eu sou uma pessoa muito realizada, né, e de graças a Deus a gente deixar o sindicato e manter um legado que o sindicato teve e passar o bastão para um companheiro de extrema confiança. Eu falei aqui, falei durante a campanha, falei com você e para a categoria, e repito de novo, né, para mim é uma honra muito grande, né, de estar deixando o sindicato numa história de luta que nós tivemos, a gente manter o mesmo perfil de humildade, acho que humildade é acima de tudo, e com a mesma transparência do trabalho político que eu continuarei fazendo, mas eu tenho plena convicção que a categoria tem muito a ganhar com o sindicato, com a renovação, com os jovens que estão entrando no sindicato, mas com valorosos companheiros experientes que estão junto com o Elias Pereira, e com a vitória do Elias, para mim, foi muito gratificante, porque significa que a categoria diz, Zé Carlos está saindo, mas vamos votar num grupo para continuar o trabalho. Seria decepção muito grande se elegesse outra chapa com um grupo político diferente, que não era de confiança minha. Hoje tenho certeza que o Elias, pela experiência que ele tem, pelo respeito da categoria, princípio ético e moral que ele tem, vai dar continuação, com toda certeza, ao trabalho que o sindicato vem realizando. E a luta, né? E a luta, principalmente a luta que é um companheiro que esteve comigo lado a lado, como ele falou já aqui, né? No momento difícil que vivemos juntos aí nas greves principais, preso no camburão juntos, sendo arrastado no camburão, preso, sendo levado para a delegacia, sendo detido junto, e no momento alegre também da categoria, das festas, das vitórias, porque greve e lutas não é todo que a gente termina com vitória, tem momento que termina com choro, com lágrima, quando é derrotado, uma luta que acontece também. Então, eu desejo ao Elias, toda a equipe da diretoria do sindicato, os eleitos, muito sucesso, e tenham certeza absoluta, quando precisarem de mim, eu tenho lado e estarei do lado desses valorosos companheiros que precisarem de mim, mesmo não estando no sindicato. Eu sou trabalhador, sou peão, sou cobrador de ônibus e orgulho de ser cobrador de ônibus. Que maravilha. Ô, Elias, é emocionante, terminou em lágrimas, mas lágrimas de felicidade. Elias, você assume quando? A partir de 12 de abril, aí estou assumindo como presidente do sindicato com mais 28 companheiros, que vai fazer, aliás, 27, 28 comigo, né? Que vai fazer parte da nossa equipe. Desses 28, tem 8 que são marinheiro de primeira viagem, estão começando agora. São 8 primeiro novos. Mandato. Você poderia citar, consegue lembrar esses 8 que entraram no sindicato, que estão lá, que começa daqui para frente? Tá, nós temos o Isaac, que é da empresa TNT, que é transporte motorista de carga, motorista. O Isaac é da empresa TNT, é motorista. Temos o companheiro Serginho, que é da CS Brasil, motorista. Motorista de ônibus. Isso. Temos o Grauco também, que é motorista de ônibus da CS Brasil. Então, da CS Brasil, nós temos 2. 2. E até agora foram 3. Tem ainda mais. Nós temos o Wellington, que a gente trata de Rocha, que é da empresa Sanspenha. São todos jovens, inclusive. Tudo jovem. Eu acho que renovou. Se você pegar assim na tabela, o mais velhinho sou eu mesmo. Tá? Quer dizer, você virou o vovô da criançada. Da criançada. E nós temos 2 Jacareí, né? a gente trata de Tico, mas o nome dele é Aguinaldo, que é da Jacareí Transporte Urbano. Motorista ou cobrador? Cobrador. Bacana. Nós temos o Edilson, que a gente fala 29, que é motorista da Jacareí Transporte Urbano. Bacana. 6. E nós temos... Tem mais 2. Mas agora o próximo... Eu já sou da linha velha, né? Você é da linha velha. Tem então tem 2 ainda. Nós temos de Guará o Zé Luiz, que é motorista da Passo Marrom.
Faz Guará, São Paulo, Aparecida, mas São a Paulo. região que ele roda lá, parece que é Guará, Taubaté, uma coisa assim, que é a linha que ele faz de vez em quando São Paulo. Porque o motorista rodoviário, ele faz tanto São Paulo, Guará, ou vice-versa, ou Taubaté ou São José, depende de onde for a escala dele. Temos o Frávio, que é da Pássaro Marrom, também motorista, que é daqui de São José, São Paulo, a linha que ele faz. Bom, então esses são o pessoal que estão entrando agora. Primeiro mandar sangue novo. Estão animados, hein? A gente não quis citar os outros 20, né? Até porque já estão José Linha velha, né? Já estão na luta. É o seu caso. Agora, você é de Taubaté? Eu sou de São José. É de Taubaté? Você não trabalhava em Taubaté? Não, eu trabalho em São José. Taubaté é o Gomes, que é o atual presidente. O atual presidente. O atual presidente é de Taubaté. É o atual presidente que é o Gomes. Se você falar muito que eu sou de Taubaté, se a categoria ouvir, eles ficam bravos. Fica bravo, né? Nada de Taubaté. Olha, na realidade, nós tivemos com o resultado dessa eleição, Paulo, uma coisa muito importante. Quando terminou a eleição, logo terminou, eu acho que 3 horas da manhã, por aí que foi, né, Zé? Eu fui em casa, só dei uma cochiladinha e fui para a rodoviária. Nossa Deus, você precisava ver, o pessoal abraçava, maior alegria da gente ter ganhado a eleição. Ficaram felizes. E eu também fiquei, né? Quanto por cento, Elias? 57,56. Quase 58%. Numa pesquisa que nós fizemos em fevereiro, antes da eleição, a pesquisa apontou que nós estávamos com 53%. Na pesquisa. Na pesquisa. No resultado foi para cima. No resultado foi para cima. É que a tolerância é 5 para baixo ou 5 para cima. E nós tivemos quase 5 para cima. Tivemos 57,56. Esse foi o resultado da eleição, né, o qual nós, agora, a partir de abril, nós iremos assumir a presidência do sindicato. E você falou, e quanto ao pessoal que concorreram na oposição? Tá? Eles permanecem na categoria, espero que eles, se fizer oposição, façam oposição sadia, e que também possa somar, principalmente agora que nós já estamos no caminho da campanha salarial. Nós já iniciamos a campanha salarial e nós vamos precisar que todos somem, porque quando falamos de campanha salarial, nós estamos falando de salário de todos, sem exceção, se foi da chapa 1 ou se foi da 2, todos precisam o seu salário reajustado de benefício. É para toda então, a categoria. nós estamos chamando toda a categoria para nos ajudar na campanha salarial. Quando é a campanha salarial? Nós já realizamos as primeiras as assembleias da aprovação de pauta, já começamos a encaminhar as pautas para a patronal, tanto o sindicato patronal como os empresários, e possivelmente a partir de segunda quinzena de abril começam as negociações, porque a data base é maio, ela começa um pouco antecipada até chegar ao acordo, e a partir de maio, novo salário, se assim a gente conquistarmos. Né? Maravilha. Esperamos conquistar no diálogo. Né? Se nós não conquistar no diálogo, naturalmente nós vamos conquistar na raça mesmo, na unha mesmo. Vocês vão para cima, vamos? Vamos que vamos. Maravilha. Elias Pereira da Silva, queremos, em nome do presidente Ivanil, presidente do Sindicato da Ciência e Tecnologia, agradecer a presença, desejar uma profícua gestão à frente da categoria do Sindicato dos Rodoviários, que são os condutores aqui de São José dos Campos e do Vale do Paraíba, e que você venha somar à sociedade e que o BRT possa ser apenas um clipe a mais para a luta dessa categoria. Paulo, nós agradecemos ao espaço, ao presidente do sindicato aqui. A qualquer momento que precisar também de nossa ajuda, nós vamos estar ao dispor, porque nós que somos do movimento sindical, nós temos que somar. Só através da soma nossa nós podemos, em conjunto, melhorar um pouquinho do que precisamos melhorar nesse país. Né? Não do jeito desejo, o desejo nosso seria que todos os trabalhadores ganhassem, tivessem uma vida digna, um salário digno, sobreviver. Mas, infelizmente, nós temos que lutar para isso, para poder conquistar. E nós agradecemos o espaço, agradecemos a você por nos convidar para estar nesse espaço. E, qualquer momento que eu quiser, eu vou perturbar você para voltar de novo. Eu estou gostando da brincadeira, estou gostando de sair. Temos muito o que falar. Fique à vontade para falar com a população. Obrigado à população, a todos que estão nos ouvindo, através desse importante programa. Nossos agradecimentos, nosso abraço. Esperamos que nós possamos voltar aqui para contar a história melhor e mais bonita do que essa. Muito obrigado, Elias. Elias Pereira da Silva é o novo presidente do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, e o José Carlos de Souza volta agora
para a vida pública na Secretaria de Relações do Trabalho e também você é o suplente na vereança aqui de São José, não é isso, Zé? Exatamente, estamos aí na suplência com a possibilidade do próximo ano assumir uma vaga na Câmara, mas vamos pensar futuramente depois. O importante é agradecer a vocês todos por espaço aqui, Paulinho. Estamos voltando à vida pública, desejar sucesso para Elias, pela essa nova empreitada que ele assume, e a todos os ouvintes, um forte abraço, que Deus ilumine o caminho de todos. Amém. Um abraço, Zé Carlos de Souza, agora na vida pública. Meus amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. Em nome do presidente Ivanil Elisiário, eu, Paulo Silva, e o trabalho técnico do Tiago Santos, agradecemos a todos vocês pelo clique. Um abraço, divulguem, conte para outras pessoas e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.